Vamos trocar umas ideias para isto não ficar na mesma. Vamos trocar umas ideias para isto não ficar na mesma. Vamos trocar umas ideias para isto não ficar na mesma. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Vamos Trocar Umas Ideias. Neste segundo episódio vamos trocar umas ideias sobre comunicação social, liberdade, pluralidade e democracia, e para tal temos para conversar connosco a Sofia Branco, jornalista na Lusa e presidente da Associação Literacia para os Média e Jornalismo, e Carlos Matias, engenheiro, ex-deputado na Assembleia da República, ex-deputado municipal e ex-vereador e colaborador da imprensa regional e local. Agradeço aos dois a disponibilidade para esta conversa e gostava de iniciar esta troca de ideias pedindo-vos aos dois, em jeito de diagnóstico e tendo em consideração o vosso conhecimento e as vossas percepções, como é que caracterizam genericamente a situação atual dos média em Portugal, e não só em Portugal, também a um nível mais global. E podemos começar pela Sofia. Muito boa tarde, obrigada antes de mais pelo convite, é um gosto juntar-me a esta conversa. Esse diagnóstico não é muito fácil de fazer porque ele tem várias facetas, digamos assim, na minha opinião. Tem uma faceta, se quisermos, mais empresarial, em que eu acho que há vários constrangimentos no caso do mercado português, um deles é a concentração excessiva em grandes grupos de vários órgãos de informação, o que depois tem um impacto, enfim, podemos depois falar disto um bocadinho mais a fundo, mas tem um impacto na diversidade, desde logo na heterogeneidade, ou seja, hoje em dia já é muito comum haver o mesmo conteúdo numa rádio, no digital de um jornal, porque foi o mesmo jornalista do mesmo grupo a fazer aquela entrevista, por exemplo, vamos supor, ou aquela reportagem. Esta concentração tem outros problemas, obviamente, desde logo laborais, ou seja, algum jornalista que saia de um determinado grupo fica automaticamente inibido de trabalhar numa série de órgãos de informação, porque saiu a mala, ou bem, não interessa, saiu num processo de rescisões e, portanto, não poderá trabalhar naqueles órgãos de informação. O mercado é muito pequeno em Portugal. Eu acho que há uma questão da qual se fala muito pouco, que é haver imensos cursos de comunicação social, ciências da comunicação, jornalismo. Portugal tem 30 cursos desses, o que eu acho absolutamente desproporcional em relação ao mercado depois que existe para se trabalhar nesta área. Ao mesmo tempo, também devo dizer que tenho notado um decréscimo de interesse nestes estudantes destes cursos pelo jornalismo tout court, não é? No jornalismo em particular, ou seja, há um grande interesse pela televisão, sentido programação, entretenimento, mas não exatamente a questão da ética e das restrições que o jornalismo tem ou deve ter, não é? Tem, depois na prática é que podem ou não ser, enfim, respeitadas, digamos assim, mas não é muito atrativo para esta nova geração. Eu dou aulas há bastante tempo e, portanto, isto é uma das coisas visíveis. Eles são fascinados pela televisão, continua esse fascínio, mas não propriamente pela informação, mais pela programação. Mas, portanto, temos aqui também esta questão de haver muitos cursos de comunicação, que eu depois não sei sinceramente onde é que estas pessoas vão trabalhar. São muitos alunos, 30 cursos, é muita gente a ser despejada, vamos dizer assim, num mercado de trabalho que não existe. Porquê? Porque é um mercado de trabalho muito precário, onde se ganha muito mal, se trabalha muitas horas, onde é muito difícil conciliar a vida pessoal, familiar e profissional. É uma profissão muito exigente desse ponto de vista e, por exemplo, há um estudo recente que os jornalistas são das profissões em Portugal que menos filhos têm, a par dos enfermeiros. Portanto, é mesmo. Nós temos estudos recentes sobre a profissão, temos níveis de esgotamento psicológico e psíquico também bastante significativos. Há um estudo recente do Observatório para as Condições de Trabalho, que já aplicando a mesma fórmula que aplicou a imensas outras profissões, nomeadamente para reivindicar o desgaste rápido, e há ali níveis de exaustão emocional, que é o termo que usam, bastante complicados. Em que é que isto depois, isto é assim uma coisa muito, ou seja, em termos laborais, estes profissionais são, no caso de Portugal, altamente qualificados em termos de formação,
ou seja, o nível que temos de licenciatura, mestrado e até doutoramento é bastante elevado. Os jornalistas fazem formação contínua, com muita regularidade e por sua própria iniciativa, porque as empresas estão completamente a borrifar, não cumprem a lei, tirando a RTP e a Lusa, que são empresas públicas e que têm essa obrigação. As empresas privadas não conheço nenhuma que cumpra a lei da formação e que dê a formação de forma regular como deve fazer. Mas os jornalistas fazem, vão, por exemplo, ao CENJOR, que é o Centro Protocolar de Formação para Jornalistas, e querem fazer uma coisa específica sobre uma determinada área ou sobre uma determinada técnica. São profissionais muito qualificados. É muito paritária neste momento a profissão, é outro dado, ou seja, há mais mulheres até do que homens já a exercerem jornalismo. Isto não quer, obviamente, dizer que depois há tantas mulheres a esfiar jornalistas do que homens, aí continua a haver um predomínio bastante grande do masculino ainda, mas depois há, sobretudo, e isso nós temos dados, não é? É uma profissão que, para o nível de exigência que tem e para o nível de qualificações que tem, é extremamente mal paga. Nós temos uma média mediana, e é mediana, num inquérito que fizemos em 2017, de 1.000 euros, não é? Os jornalistas em Portugal ganham, em média mediana, 1.000 euros. Há um terço dos jornalistas a ganhar 700 euros. Há um terço dos jornalistas que não fazem só jornalismo. E, portanto, é obviamente uma profissão com um nível de precariedade, que se era assim em 2017, na minha previsão, só piorou. Obviamente isto piorou, porque houve uma pandemia, desde logo, pelo meio, não é? Portanto, temos que nos lembrar disso. Obviamente que hoje muito mais jornalistas terão se calhar esta relação com o jornalismo meio, vamos dizer, irregular, não permanente, que exige outro tipo. Há muitos jornalistas que são de profissão principal professores universitários, por exemplo, e esses vamos até chamar de sortudos, porque acabam por ter um vínculo, não é? E ao mesmo tempo continuam a exercer jornalismo. Um bocadinho quando conseguem, digamos assim. Portanto, é uma profissão que, para a exigência que tem, é extremamente mal paga e, ao mesmo tempo, dá muita chatice. E essa chatice tem tido como resposta também um crescente nível de autocensura. Isso é uma reflexão que nós fazemos internamente entre jornalistas, mas sim, é uma profissão que dá problemas, é uma profissão que tem muitas pressões. Aliás, eu costumo dizer nas minhas aulas, se vocês não querem ser pressionados, não escolham esta profissão, não é? A pressão vem com esta profissão, uma profissão que está na área pública, que escrutina, que vigia, que pede, que faz perguntas e, portanto, só isso obviamente gera tensão e gera conflito. Portanto, as pessoas também têm que estar preparadas para isso. Agora, também temos que ter noção hoje em dia que esta conflitualidade, sobretudo neste momento que vivemos hoje, esta conflitualidade ganhou se quiserem, uma profissionalização brutal da parte de assessorias de imprensa, relações públicas, máquinas de informação / propaganda, que os atores políticos e económicos, não são só os políticos, económicos, lobbyistas, bem, há milhares de coisas, não é? Que têm à disposição, que na verdade podem comunicar diretamente com as pessoas, isso é outro dos constrangimentos, mas se calhar esse deixo para depois, porque eu acho que esta relação também se alterou, não é? O papel do jornalismo na sociedade, a forma como as pessoas se relacionam com o jornalismo, a credibilidade que lhe dão, que tem diminuído, assim, de forma bastante significativa, tem a ver também com esta comunicação direta, não é? Quando de repente temos todos possibilidade de fotografar aqui, filmar ali, colocar diretamente nas redes sociais, e isto obviamente pode ter um alcance mesmo muito grande quando se trata de grandes empresas, figuras políticas muito conhecidas, enfim, tudo isso, não é? Portanto, há aqui muita coisa, isto além do grande constrangimento que, na minha opinião, é hoje, o das multinacionais que gerem estas plataformas, onde as pessoas comunicam diretamente, que se aproveitam dos conteúdos jornalísticos, e claro que ao conteúdo jornalístico é útil poder ser divulgado para milhões de pessoas, evidentemente, isso é óbvio que é uma grande vantagem, mas estas grandes plataformas utilizam esses conteúdos sem pagar um tostão por nenhum desses conteúdos. E se as esvaziarmos desses conteúdos, fica lá muito pouco. Fica desinformação, boato, e fica assim opiniões que as pessoas têm, não é? Fotografias que as pessoas tiram e filmagens que as pessoas fazem e que nós não sabemos muito bem se elas foram verificadas ou não. Estas grandes plataformas, na minha perspectiva, são o grande desafio, a regulação destas grandes plataformas, porque isso sim, a nível nacional, mas muito mais a nível europeu, não é? Portugal está num bloco, é um bocadinho difícil que Portugal atue, embora haja países dentro do bloco da União Europeia que já o tentaram, e vamos dizer,
algum sucesso, para não dizer pouco, mas vamos dizer algum. A França conseguiu algumas coisas sozinha em relação a estas grandes plataformas, mas é difícil. Convinha que fosse a União Europeia, enquanto bloco, a ter aqui uma relação com estas plataformas de responsabilização em duas medidas. Responsabilização por financiar o jornalismo, que é uma atividade fundamental para a democracia, mas em crise de negócio ao mesmo tempo, não é? E precária na sua execução, vamos dizer assim, e ao mesmo tempo responsabilizá-las pelos conteúdos que partilham sem verificação e que alimentam a desinformação, a propaganda enfim, e esta polarização que temos hoje. Eu não gosto muito deste termo, porque eu acho que a polarização, ela não existe, somos nós que a estamos a alimentar, não é? Não sei, mas pronto, efetivamente vivemos num contexto hoje em dia em que ou se é de um lado ou se é do outro, não é? Perdemos aqui as zonas cinzentas. Isto é outra das coisas muito complexas para o jornalismo, porque o jornalismo sempre, uma das suas, na minha perspectiva, uma das coisas que tem que assegurar é mesmo que lá esteja todo o cromático de cores, não é? Não, isto não é preto e branco, a sociedade não é preto e branco, isso é muito desinteressante para o jornalismo, não é? E se de repente temos este, vamos dizer, apelo ao pedido da população para não, nós queremos é mesmo isto, nós só queremos coisas que já vão ao encontro daquilo em que nós acreditamos, sejam elas verdadeiras ou falsas, isto é um drama para o jornalismo. Eu não sei muito bem, eu não acredito que o jornalismo vá acabar, mas eu acho que é possível o cenário de nós virmos a ser mesmo muito poucos, e assim um nicho de pessoas que continuam a achar importante verificar a informação, fazer contraditório, ouvir todas as partes, diversificar fontes de informação, dar voz a quem não tem voz. Há várias coisas que o jornalismo faz que são um bocadinho em contrassenso. Claro que depois podemos, mas eu deixo isso, agora vou dar a palavra ao Carlos. Há muita culpa do jornalismo no estado a que chegamos, mas isso se calhar acho que podemos separar primeiro fazer este diagnóstico assim, porque eu normalmente bato muito nos jornalistas e depois já zangam-se um bocadinho, um bocadinho comigo. Portanto, agora vou só fazer o diagnóstico assim, de olhar para a coisa assim de uma perspectiva mais geral, mas obviamente nós temos culpas no cartório, não é? Bem, a Sofia traçou um retrato muito alargado e muito cru da situação em que vivem os jornalistas. Eu não culparia tanto os jornalistas. Eu acho que os jornalistas, no fundo, são uma peça, uma máquina terrível que domina a sociedade, que domina a economia, que domina tudo, não é? E, portanto, os jornalistas fazem, se calhar, muitos deles, o que podem e o que não podem, para fazer bom jornalismo e fazer boa informação. A Sofia falou muito, falou com conhecimento de causa, da concentração dos grandes grupos que dominam a comunicação social, o mercado muito pequeno, a enorme precariedade e os baixos salários, enfim, as dificuldades da vida com que os jornalistas enfrentam para trabalhar e para produzir um trabalho que se orgulhem e que querem fazer. Mas é de facto um quadro que lhes é imposto, na maior parte dos casos, que lhes é imposto, e de que ele tem dificuldade em sobreviver e ultrapassar e produzir bem. Mas eu queria aqui, já agora, tendo numa perspectiva de alguém que consome informação, eu não gosto muito do termo consumidor, mas enfim, que está atento à informação, falar de algo que eu me apercebo, que é o domínio das agendas. As agendas são dominadas e impostas e elas reproduzem-se do órgão de comunicação social para o órgão de comunicação social. Estamos a falar dos grandes órgãos de comunicação social, das televisões sobretudo, e que se reproduzem. Nós ouvimos os comentários e comentadores que, salvo algumas exceções, enfim, a dizer raras, talvez não sejam assim tão raras, estaria a ser injusta, mas que se limitam a reproduzir aquilo que muitas vezes até já vem de órgãos de comunicação estrangeiros, onde vão beber muita da informação, e portanto tudo cria-se aqui um efeito de arrastamento e de domínio das agendas que acabam por não produzir informação, muitas vezes, mas transformarem-se em propagandistas de visões unilaterais da realidade. Eu estou a pensar muito do que existe, por exemplo, sobre a guerra da Ucrânia, ou sobre o que se passa em Gaza, ou até agora o que se passou mais recentemente na agressão dos Estados Unidos ao Irão, em que predomina, de facto,
felizmente não é exclusiva, mas em que predomina uma visão absolutamente unilateral e tributária da visão dominante, que é a visão ocidental, enfim, com todas as aspas que queiram colocar. E a sensação que muitas vezes fica a quem se preocupa por perceber o que é que está a passar e, enfim, estar atento à informação para perceber os diversos ângulos, as diversas perspectivas, a ideia com que fico muitas vezes ao acompanhar aquilo que nos chega, sobretudo dos grandes órgãos de comunicação social, que são as televisões, e que tudo o que eles veiculam é que se limitam a reproduzir agendas exteriores e somos bombardeados, é o termo, por estereótipos e por visões unilaterais que não acrescentam muito àquilo que nós, como cidadão informado e atento, com certeza quer ter, que é uma visão completa e das contradições que existem e da informação que existe. Também a Sofia ainda há pouco falou no domínio dos grandes aparelhos comunicacionais das entidades oficiais, e eu que acompanho a comunicação social local e regional há muitos anos, sou testemunho disso. Portanto, a maior parte, para já, há uma enorme fragilidade dos órgãos de comunicação social local e regional, uma enorme fragilidade. Falta de profissionalismo, falta de profissionais, muita dependência das autarquias e muita da informação que veiculam é a informação que lhes é metida pelos assessores de imprensa das câmaras municipais ou das comunidades intermunicipais ou de outras entidades com mais poder para ter essa influência. Portanto, a comunicação, eu recordo, enfim, partindo da minha experiência pessoal, durante cerca de 12 anos fui vereador de uma Câmara Municipal de uma cidade média para o nosso país, de 25, 30 mil habitantes. E aí, em meados da década de 2000, por volta de 2005, 2010, por essas alturas, era comum as reuniões da Câmara serem acompanhadas por 4 ou 5 jornalistas de órgãos de comunicação social, local e regional. Neste momento, as reuniões dessa Câmara não são acompanhadas por ninguém. Aliás, há um jornal regional que consegue captar uma outra notícia a partir das transmissões online das reuniões do município, mas desapareceram uma série de órgãos de comunicação social e algumas notícias que aparecem, enfim, em alguns sites de informação, são notícias oficiais, comunicadas para a assessoria de imprensa ou pelas relações públicas. E, portanto, toda essa dimensão local e regional da informação, que é importantíssima para o fortalecimento das comunidades, para se perceber, como a Sofia disse, para se perceber as contradições, as diversas visões, os problemas, as soluções, quando elas existem ou não existem, isso tudo está completamente arredado e, portanto, não é só, o que já não é pouco, a limitada difusão da comunicação social, sobretudo da imprensa escrita no país. Os últimos dados é que 54% do território estava em risco de não chegarem lá jornais, a que corresponde a cerca de 1,7 milhões de pessoas que não têm no seu município um sítio onde se venda um jornal impresso, o que é uma coisa absolutamente dramática. Portanto, a própria imprensa escrita não chega à esmagadora maioria do território nacional, onde estão milhões de pessoas a viver, e além disso, nesses locais também não existe comunicação local, comunicação social local e regional. E, portanto, comunidades que já de si são extremamente frágeis do ponto de vista económico, do ponto de vista demográfico, do ponto de vista social, ainda por cima têm este ónus acrescido, nem sequer a sua vida local está transparecida, e o debate e a democracia local está a transparecer num órgão de comunicação social. E, portanto, e aí nem falo, a Sofia falou ainda há pouco, do estatuto e da vida que têm alguns jornalistas, alguns trabalhadores com carteira de jornalista, que colaboram neste órgão social e que têm uma vida absolutamente precária e muito, enfim, muito dependente dos poderes locais onde eles fizessem mais. Portanto, há expressões que sofrem os jornalistas dos grandes órgãos de comunicação social, da Lusa, das televisões, que são enormes, enfim, também conheço alguma coisa disso, que são enormes, acresce ainda essa enorme fragilidade da comunicação social local e regional, ainda mais dependente e ainda mais suscetível das pressões económicas e do caciquismo local. É uma situação
extremamente grave para a democracia, na minha opinião, porque sem informação isenta, plural, onde há o contraditório, onde os factos são verificados, onde existe independência dos jornalistas, sem isso a democracia está ameaçada, porque as pessoas não têm acesso à informação necessária para que possam tomar boas decisões informadas sobre as suas vidas, sobre a vida das suas comunidades e sobre a vida do país. Este é um quadro muito preocupante. Trocando umas ideias. Eu na nossa conversa ainda queria falar em específico sobre a comunicação social regional e local. O Carlos já fez o favor de se referir a algumas dessas questões, mas eu queria ainda voltar em relação àquilo que a Sofia referiu e questionar-vos sobre as possíveis relações entre a crise financeira ou económica, ou as crises financeiras e económicas que temos vindo a assistir nos últimos anos, nas últimas décadas, e até que ponto é que podemos relacionar isso com as alterações da estruturação dos negócios dos mídia que temos assistido também nos últimos anos ou décadas em Portugal e não só. Por outro lado, e a Sofia também já se referiu a isso na sua primeira intervenção, a tal pressão das plataformas, das redes sociais, seja o que for, e essa heterogeneidade de fontes de informação, até que ponto é que condicionam, informam ou pressionam mesmo os órgãos de comunicação social regidos pela tal ética de um jornalismo isento e plural. Portanto, de que forma é que podemos encontrar aqui nexos de causalidade entre estas diferentes situações? Bom, eu acho que, obviamente, hoje em dia o problema é que se fala muito pouco disto e usa-se, aliás, muito pouco o termo, não é? Há vários termos que irão em desuso, parecendo que nós vivemos num mundo em que eles já não são importantes, não é? Um deles é o modelo que temos de vida, não é? E o modelo é o capitalismo. E, obviamente, que o capitalismo tem impacto na forma como vivemos hoje e em todo o tipo de negócios e na forma como as pessoas se relacionam, e discute-se muito pouco sobre o capitalismo em si. O capitalismo no sentido de temos mesmo que preservar este modelo, há modelos alternativos ou não há, este modelo é prejudicial nisto, naquilo e naquilo outro. Este tipo de diagnóstico há muito pouco. No jornalismo, menos ainda. É quase uma coisa tipo, é como se houvesse nem sei explicar, mas houvesse uma coisa quase implícita de que, obviamente, para funcionar, o jornalismo tem que funcionar dentro deste modelo capitalista. Eu discordo em absoluto dessa assunção, mas sabendo que ela é muito difícil de contrariar neste momento, ou de encontrar uma alternativa para. Acho que é interessante, por outro lado, destacarmos que há projetos de mídia independentes em Portugal, muito interessantes, levados a cabo, portanto, em alternativa ao modelo capitalista, portanto, quase como se fossem cooperativas, digamos assim. O Fumaça, a Divergente, são casos desse tipo, em que são mantidos por um conjunto de jornalistas que definiu as condições de trabalho e aquilo que recebe pelo trabalho que faz de forma democrática e que considera justa, não é? Mas são eles próprios que gerem o projeto, vão buscar os dinheiros onde vão buscar os dinheiros. Obviamente têm que ir buscar os dinheiros, isso é outra parte, ou seja, é muito difícil manter estes projetos sem fontes de financiamento que não vão ser o Estado, ou seja, como o Carlos aqui evidenciou muito bem, dando o caso da imprensa local e regional, o Estado tem uma relação, o Estado em Portugal, tem uma relação com a comunicação social que é de duas, na minha perspectiva, tem duas facetas. Uma tem um tabu em relação ao financiamento generalizado e público à comunicação social. Eu sou uma defensora desse modelo. Eu acho que o Estado só tem que balizar o que faz, mas há imensos Estados e Estados que são considerados respeitados em termos de comunicação social, nomeadamente o francês e até o americano, que é outro modelo, apesar de tudo muito diferente daquele que nós seguimos, mas vamos para o modelo francês, em que o Estado faz financiamento público à comunicação social.
como é uma coisa, é uma coisa naturalíssima, pode ser um financiamento não direto, não é? O Estado pode, por exemplo, permitir aos públicos ou apoiar os públicos no consumo de informação. Também vou usar o consumo, não é uma coisa que eu gosto muito, mas pronto, para simplificar, pode ser desta forma indireta ou pode ser diretamente. Portanto, o Estado faz uma segunda coisa em Portugal, que é apoia de facto diretamente a comunicação, a imprensa local e regional, apoio que tem diminuído em larga escala, que foi muito, muito reduzido, nem é só o reduzido, é o não ter conseguido responder na altura em que era necessário no tempo da pandemia, e isso teve um impacto brutal. Nós perdemos mais ou menos 40 órgãos de informação no tempo da pandemia, de informação local e regional, que não recuperaram, não voltaram. Não é tipo como nós, que de repente deixamos de usar máscaras e continuamos aí. Não voltaram, nem voltarão, porque aquele apoio veio muito tempo depois e muitos não conseguiram aguentar até esse apoio chegar, não é? Com todas as quebras que nós sabemos que houve, não é? Da distribuição, não havia onde comprar, não é? Não havia onde comprar, não havia quem distribuísse, uma série de coisas complexas, não é? Mas, portanto, há projetos de média independentes que eu acho que são interessantes alternativas ao modelo, vamos chamar tradicional, não é? Há também projetos de média independentes mais locais e regionais, ótimos, tipo o Médio Tejo, que é muito, muito bem feito mesmo, mas, ou seja, já mais focalizado também no local e no regional e que consegue produzir uma informação. Agora, eu sei, porque conheço a todos muito bem, são projetos muito difíceis de manter, têm muitas dificuldades todo o tempo, estão sempre não é só a contar questões, estão a contar problemas ao mesmo tempo, porque depois quando se passa para o nível local, Portugal não é grande, quando se passa para o nível local e regional, a pressão e os constrangimentos, como dizia o Carlos, são muito maiores, porque as pessoas conhecem-se todas, não é? E porque muitas vezes há essas tais dependências, quer de câmaras, quer de atores locais da região, não é? Pronto, e portanto se torna difícil. Ou seja, isto para dizer, o jornalismo nunca... porque às vezes eu acho que nós também temos uma ideia do jornalismo enquanto estrutura, se calhar chamamos-lhe média ou comunicação social, porque o jornalismo de facto é só uma coisa e começa a ser uma coisa cada vez mais pequena dentro desse grande chapéu, não é? Digamos assim. Agora, os média são uma parte do modelo, neste momento são um braço do capitalismo, é um modelo que temos, político, económico, por aí fora, mas nunca foram diferentes neste sentido. Isto sempre foi um espelho da sociedade que temos. Não há aqui nada, aquela ideia, porque às vezes as pessoas têm uma ideia dos jornalistas enquanto pessoas que veem além das outras. Não, eu não acho nada que o jornalismo seja isso. Nós somos de facto treinados para pelo menos dar mais espaço e mais, ou se quiserem, termos mais curiosidade em ouvir e ver e observar, que aliás é uma coisa que temos tido pouco, na minha perspectiva, temos cada vez menos, isso é uma das críticas que eu faço ao jornalismo, mas sempre houve um grande encosto, vamos dizer assim, do jornalismo às estruturas de poder. Aliás, tinha mesmo essa designação do tal quarto poder, como se fosse um poder diferente dos outros, quando era um poder como os outros. Não era diferente dos outros, era um poder como os outros. Isso para mim é um dos grandes problemas do jornalismo e um dos grandes conflitos que um jornalista sempre terá entre aquilo que tem, na minha perspectiva, que fazer enquanto a missão que escolheu para a sua vida, para mim é uma missão, e o ser, de facto, trabalhadora de uma empresa, ter que responder a uma hierarquia, ter pessoas, enfim, a gerir o sítio onde eu trabalho, com as quais eu não concordo sempre e que às vezes vai haver decisões que vão entrar em conflito, desde logo com a minha ética tudo isto é altamente complexo, mas nós, enquanto estrutura, não podemos olhar para os média como uma coisa altamente vanguardista, progressista, acho que nunca foi, muito ao contrário, eu acho que é altamente conservadora em muitos aspectos, mesmo em termos de mentalidade. O jornalismo demora imenso a acompanhar as mudanças sociais. Eu posso dar-vos um exemplo disto. Os movimentos sociais que apareceram, como hoje os conhecemos, muito horizontais, heterogéneos, com 10 porta-vozes, não é? Isso é tudo muito estranho ao jornalismo. Ele reagiu de uma forma tipo, não, isso não pode ser. Isso não pode ser, nós precisamos de uma pessoa para falar. E, quer dizer, há de haver um equilíbrio
entre aquela coisa que nós temos, a bitola que nós temos na cabeça do o presidente do sindicato fala pelo sindicato, não é? Ou o presidente do conselho de administração fala pela empresa, ou o secretário-geral do partido fala pelo partido, não é? Há de haver um equilíbrio, uma tentativa de acompanhar os novos tempos que permite que nós não olhemos para estes novos movimentos da mesma forma, não é? Claro que não podemos ir ouvir 10 pessoas, isso não vai acontecer. Mas podemos ter aqui uma relação de conversar com esse outro lado e dizer como é que vamos fazer isto de forma que também seja execuível para fazermos. Eu não falo com o mesmo porta-voz do Vida Justa de cada vez que falo com o Vida Justa, e eu acho que isso é bastante equilibrado, e é bastante pacífico e responde ao nascimento daquele movimento, que é um nascimento que tem vários porta-vozes. Portanto, eles dizem-me com quem é que eu devo falar a propósito disto, daquilo e daquilo outro. Acho perfeitamente normal. E se eu tiver que falar com dois, falo com dois. Às vezes é preciso, porque há muitas sensibilidades dentro do movimento. Mas isto só para dizer, o jornalismo não reage bem a estas transformações, normalmente. O bem aqui é só, não as percebe de imediato, nem percebe a sua dimensão. Quando foram as grandes manifestações a propósito da Troika, as manifestações de rua, eu lembro-me, eu já estava na Lusa, tinha acabado de chegar, não estava na Lusa há muito tempo. A Lusa subdimensionou completamente o que ia ser aquela rua. Completamente. Não tinha a mínima noção. E não tinha porquê, porque estava completamente desligada da realidade. Porque os jornalistas não vivem nos bairros dessas pessoas. Não se relacionam com essas pessoas. Vivem muito mais perto do poder do que das pessoas a quem deviam estar a dar muito mais voz. Isso é um dos grandes problemas do jornalismo. Isso não quer dizer, e o Castro tem razão, eu agora estou a generalizar, obviamente, não é? Quando falo aqui dos jornalistas, é mais ou menos quem manda no negócio, não é? Quem manda no negócio é quem dirige o negócio. Claro que depois, abaixo, e isso é outro dos problemas, há uma massa de gente, como disse o Carlos, que está a contar tostões para ser jornalista, não é? Que a maior parte das vezes nem sequer consegue manter-se nesta profissão há muito tempo. Há uma taxa de abandono enorme no jornalismo, em mais de 60%. E muito maior nas pessoas que já pensaram em deixar a profissão. Agora, imaginando que isto é uma profissão que exige, como muitas outras, obviamente, não é? Mas em termos de missão social, vamos dizer assim, exige um grande investimento. Exige um grande investimento, exige que desde logo a gente continue a olhar, olhe todos os dias para um código deontológico e diga, estou a cumprir isto ou não estou a cumprir isto? Porque é aquilo que me liga à sociedade. É aquilo que me liga, não é? Isso é muito difícil de conseguir fazer, não é? É exigente. Perder este património, porque o jornalismo não consegue dar resposta a essas pessoas, não é? Não consegue que eles, enfim, se consigam sentir minimamente realizados naquilo que fazem, mas que ao mesmo tempo tenham dinheiro para pagar uma casa e para constituir uma família. Há imensa gente que acaba por deixar o jornalismo depois de 15 ou 20 anos a exercer jornalismo, por exemplo. Não é? Isso já era um património, não é? Já é algo que se perde, é um investimento que desaparece, não é? De certa forma. Portanto, é muito... Obviamente que aquilo que está a acontecer ao jornalismo não é de todo ao contrário, desligado do modelo económico e político que temos, com as agravantes todas que, à exceção da extrema-direita e todo este discurso populista, ainda acrescem sobre esta, nomeadamente sobre a relação, porque o que tem havido também muito é um discurso político altamente irresponsável de alimentar uma espécie de ódio, vamos dizer assim, que nasceu em relação ao jornalismo, não é? Como se nós fôssemos... Ou seja, há uma faixa grande da população que vê os jornalistas como vocês acham que são uns iluminados e só vocês é que nos conseguem dar contexto, enquadramento, aquelas coisas que o jornalismo acha que as pessoas precisam para tomar decisões esclarecidas. As pessoas não querem isso neste momento, não é? Há um número crescente de pessoas que não quer isso, não quer, não é? E portanto nós vemos aqui, eu não estou a dizer que isto é uma coisa que as pessoas são assim, neste momento estamos assim, e este momento é particularmente, essa condição é particularmente desafiante para o jornalismo, quando temos líderes políticos que embarcam nessa linguagem, porque a extrema-direita nós estamos à espera que embarque, mas não é só a extrema-direita que embarca, não é só, se nós olharmos para o caso português, é verdade que os outros partidos nunca usaram a designação jornalixo, por exemplo, que é uma designação que o Chega usa constantemente em relação ao jornalismo. Verdade que não usam, não é? Mas o Primeiro-Ministro já fez várias declarações de crítica aos jornalistas
que são muito, muito aproximadas, só não nos chamam a mesma coisa. E isso alimenta esse discurso, não é? E esse desfazamento e essa coisa do realmente não queremos dar aqui espaço a este grupo de profissionais, não é? Digamos assim. Em relação àquilo que disse a Sofia, eu permiti-me sublinhar, mas a Sofia ia continuar. Não? Eu só não tenho a certeza se respondia tudo o que o Luís, mas senão a gente já lá vai. Força, Carlos, força. O que eu ia dizer, ia sublinhar um aspecto que a Sofia abordou, é que a crise da comunicação social, se é permitido dizer, é uma crise induzida, porque neste mundo há quem não esteja em crise, o Elon Musk não está em crise, que se saiba, pelo menos a crise dele deve ser outra, e portanto a situação que vivem os jornalistas, que se vive o setor da comunicação social em geral, é uma crise que decorre de facto do capitalismo, é uma crise induzida por um modelo social e político que quer que as coisas sejam assim. Quer ter dos jornalistas domesticados, quer ter a comunicação social monolítica, quer dominar as agendas da comunicação social, quer impor pontos de vista, quer fazer propaganda, e, portanto, basta ver quem financia os grandes grupos da comunicação social em Portugal e que muitas vezes financia também o partido da extrema-direita. Portanto, isto anda tudo ligado, como se costuma dizer. E é evidente que não podemos exigir aos jornalistas que sejam os heróis desta questão ou esperar que eles sejam os heróis. E alguns são. Os jornalistas dizem... No meio disso tudo, alguns são. Não são. Alguns são, é verdade, isso é verdade. Diz a Sofia que os jornalistas não veem além dos outros. Infelizmente, alguns até veem bastante aquém dos outros, porque, salvo de facto exceções, porque existem, felizmente, existem alguns oásis na comunicação social, muitos comentadores, sobretudo comentadores, limitam-se a reproduzir o mainstream, aquilo que qualquer pessoa menos atenta podia dizer no café, ou pouco mais, ou ler no Wall Street Journal ou no jornal qualquer internacional, e reproduz cá aquilo que leu, ou comenta aquilo que leu noutro jornal. Mas eu queria dizer, eu acho que numa sociedade, nessa sociedade outra, em que seja uma sociedade mais justa, em que a comunicação social não pode ser encarada como um serviço como os outros. Não é um serviço como os outros. Ele é absolutamente essencial para uma sociedade democrática. Não é a mesma coisa que fornecer legumes ou fornecer grades de cerveja. Não é a mesma coisa. E, portanto, é um setor muito específico e que, portanto, um Estado ou um governo, ou um Estado, poderes que efetivamente se preocupem em alimentar, em vivificar a democracia, em que haja democracia, participação, em que, enfim, que haja boa informação, tem que apoiar, forçosamente, eu estou de acordo, tem que haver um serviço público, tem que haver um apoio público à produção de informação, de boa informação. E boa informação é entendido como informação independente, plural, preocupada com as fontes, com a veracidade dos factos que noticia, e, portanto, isso é absolutamente essencial. E não pode estar à mercê de apoios pontuais e atrasados, ainda por cima, conforme a Sofia ainda há pouco disse. Portanto, de facto, a comunicação, é preciso que os profissionais tenham boas condições de trabalho, sejam respeitados, porque a Sofia ainda há pouco ia abordar e acabou por não abordar, mas para um jornalista poder contextualizar a notícia que está a dar, é obrigado a estar atento, a ter muita informação, ele próprio preparar-se para ter muita informação, estar aberto, ter tempo para isso, para confrontar as fontes, para ir buscar outra informação, procurar o contexto. Ora, como é que um trabalhador precário, que está preocupado com a sua vida, ganha um salário mínimo ou pouco mais, com horários escravizantes, pode produzir boa informação se não tem tempo para recolher as fontes, para confrontar, para verificar, inclusivamente, se aquilo que está a dizer é verdade ou não é verdade. Portanto, é uma situação absolutamente dramática. Eu concordo também com a Sofia, aliás, eu conheço o Médio Tejo Digital, eu próprio estou a falar do Médio Tejo, eu conheço bem o projeto, e outros há, mas de facto são projetos de resistência,
que vivem com muitas dificuldades. Isso é notório inclusivamente por ver o ritmo das notícias, a produção noticiosa, portanto, a fragilidade. Embora talvez seja mais, é feito por jornalistas esforçados, pessoas que procuram fazer o melhor possível com a independência, mas é muito difícil. O próprio o médio Tejo Digital e outros vivem com essas dificuldades. Portanto, resumindo, é preciso que o Estado apoie um serviço público de comunicação social. Também não sei se ele é através do apoio ao consumo, ou promoção da leitura, não sei exatamente como é que isso se fará, não sei se a Sofia tem boas ideias em relação a isso. Nós já fizemos várias conferências sobre isso, várias conferências, juntando todos os atores, abrindo sempre a discussão. Há imensos modelos, trouxemos pessoas de fora. Quando eu era presidente do Sindicato dos Jornalistas, fizemos uma coisa com o patrocínio da Presidência da República, trouxemos gente de fora para que se conhecessem esses modelos, e há uma discussão que é ali feita que nunca, não entra no Parlamento, não há, toda a gente tem imenso medo de falar dessa questão, e eu acho que ainda estamos todos muito presos à censura e à ditadura, e é uma coisa que é a intervenção do Estado, mas o Estado intervém em diversos serviços públicos, como estava a dizer. Depois a questão é mudarmos a forma como olhamos para isso. E se me permites, intervém em diversos serviços privados quando faz isenções fiscais a grandes empresas. Portanto, aí não se põe o intervencionismo do Estado, nunca suscita este tipo de críticas. Quando os governos fazem isenções de milhões a grandes empresas, ninguém se queixa do intervencionismo do Estado. Quando o Estado dá algum dinheiro para apoiar a comunicação social ou para fazer algum financiamento, aí imediatamente começam as contas e, enfim, não querendo publicitar, o Correio da Manhã traz logo para a primeira página quantos milhões é que o Estado está a gastar com esse. Mas deixa-me dizer uma coisa, Sofia, eu não sei se concordo muito com a ideia de que, enfim, com uma ideia que pode estar subjacente à ideia de que as pessoas é o que querem, é isto. As pessoas, como diz um amigo meu, quando as pessoas têm à frente um computador e entre ler a Bola ou ler o Le Monde Diplomatique, ambos têm acesso a ambos, leem a Bola e não leem o Le Monde Diplomatique, as pessoas querem ler a Bola, mais a mais no dia de hoje, em que há um jogo de futebol importante. Mas as pessoas também, muitas vezes, às pessoas não é facultada a possibilidade de encontrar outras fórmulas, outras soluções, E, portanto, as pessoas estão confrontadas com um menu de soluções que é muito limitado. E, portanto, quando as pessoas aí, os reformados aí nos cafés, lhes é posto à frente o pasquinho da manhã, só têm aquilo para ler. Quer dizer, não têm outra alternativa. Quando ligam o televisor e veio um serviço de notícias que se limita a debitar horas e horas de futebol ou de outros assuntos absolutamente secundários, e ouvir os protagonistas do costume, as pessoas muitas vezes também não têm outra alternativa, não lhes é colocada outra alternativa. E, portanto, de facto, é a questão, e aí tem razão, é a questão é o poder. O poder é o capital a mandar, é o dinheiro a mandar, é a finança a mandar, são os grandes interesses a mandar, e o que se pode fazer isto é resistir e tentar encontrar soluções para alternativas, e sociedades alternativas e poderes alternativos, acho eu, na minha opinião. Quando faço esse diagnóstico sobre as pessoas, quando uso essa expressão assim, não estou obviamente a dizer que não houve desde logo um desinvestimento enorme na educação para os médias das pessoas, não é? Aliás, nós fundamos a Associação Literacia para os Médias de Jornalismo exatamente para tentar compensar esse desinvestimento que o Estado fez em relação aos públicos em geral, de os conhecer, de perceber onde é que procuram informação, de os apoiar com fontes alternativas e uma série de coisas. Mas eu acho que ao mesmo tempo não devemos completamente desresponsabilizar a sociedade pelo jornalismo que tem. Também, isso é uma coisa que eu queria deixar claro, porque eu acho que um dos problemas em Portugal é termos uma sociedade civil, em geral, não é só sobre o jornalismo, muito pouco exigente e muito pouco reivindicativa. Ou seja, a gente fala com 20 pessoas, e até não estamos a falar de pessoas
de classes sociais assim tão desfavorecidas, vamos dizer assim, somos capazes de falar com 20 pessoas que nos apontam imensas críticas ao jornalismo. É um programa que ouviram ontem, vamos supor, de debate, isto, aquilo e aquilo outro. E depois perguntamos, então qual de vocês é que fez uma queixa sobre isso? Qual de vocês é que se queixou publicamente sobre isso, não é? Porque isto é possível de fazer também e causaria, se houvesse no caso da RTP há mais, é verdade, porque aí está, como é o órgão público, pronto, está tudo mais definido do provedor do telespectador e o provedor do ouvinte, e as pessoas sabem mais ou menos, mas para os privados haver queixas públicas de que depois se dê conhecimento público, é igualmente danoso para as marcas. Estas marcas têm de se justificar. Isso foi muito visível em casos tipo da Cristina Ferreira, não é? E da produção daquelas declarações completamente irresponsáveis. Aquilo gerou, por exemplo, esse é claramente um bom caso no sentido da reação social que teve, não é? Nós não podemos deixar que pessoas com aquele alcance que ela tem, em termos de chegar a tanta gente que está em casa isolada, que não faz outra coisa a não ser estar a enfrentar a televisão, e isto depois obviamente que nos leva para o estado social que temos, pois logicamente não são as pessoas idosas que têm culpa por causa disso, não é? Há aqui toda uma estrutura que devíamos pensar, mas efetivamente ela tem um alcance brutal a uma série de gente para não a responsabilizarmos por aquilo, pela gravidade das coisas que disse, não é? Ou da descredibilização de uma vítima e da quase desculpabilização dos agressores, não é? Isso é uma coisa que é completamente inaceitável. Mas a sociedade em Portugal ainda reage muito pouco desta forma, assim, concertada, coletiva, do não vamos deixar cair isto. Isto vai ter que ser visto por uma série de organismos, tudo o que haja, não é? Na verdade. E, portanto, ainda responde muito pouco. Eu acho que só não a devemos desresponsabilizar nesse sentido. Porque o que é um facto é que efetivamente entramos em cafés e noutros sítios e a televisão que está ligada é a CMTV. E eu às vezes fico com a sensação de que não estou no meu país, inclusivamente, não é? Porque eu só vi 5 minutos daquela televisão, acho que vivo noutro contexto, que tem uma insegurança brutal, coisa que nunca dei conta, desde logo, não é? Portanto, aquilo de facto, agora, que ela está, não é? Eu trabalhei momentaneamente no quartel do Carmo, sede da GNR, e essa era a televisão que lá estava ligada. No quartel da GNR, na sede da GNR. Quer dizer, isto também tem que ser pensado no sentido do que é que sim, o que é que se procura também é uma questão, não é? E porque é que se procuram determinadas coisas e não outras, mas obviamente sem desligar das questões estruturais, isso obviamente. É verdade. Sofia, ainda em relação a esse exemplo que acabou de dar das declarações da Cristina Ferreira, e não querendo fazer aqui o contraditório, mas comentando aquilo que... Mas essa crítica ou essa reação que existiu não foi propriamente dos telespectadores, da assistência, foi de outros indivíduos que estão, não é, que têm acesso a uma opinião publicada e que de alguma forma reagiram, e então aí sim houve o tal efeito que ganham umas dimensões que à partida não teriam acontecido, porque as caixas dos provedores, dos leitores, dos telespectadores, têm assim tanta consequência? Quer dizer, depende. Pronto, depois também os órgãos de informação lidam de forma muito diferente com isso, não é? Há uns que já usam bastantes filtros e bastantes... ou seja, não permitem ou não abrem o espaço do comentário assim já de forma completamente livre, não é? Há outros que continuam a fazer, portanto, também temos que distinguir aqui os níveis de responsabilização que os próprios órgãos de informação têm. Há outros que vão fazer filtros admitem fazer filtros a posteriori, digamos assim, quando o discurso é muito ofensivo. Há outros que nem isso, portanto é uma liberdade total, não é? E depois a questão da liberdade de expressão e de opinião vai sempre estar aqui muito a pesar sobre o jornalismo, vamos pôr assim, não é? É de facto absolutamente fundamental para o jornalismo que essa liberdade de expressão e de opinião exista, não é? A percebermos-nos ou debatermos, refletirmos, discutirmos sobre se hoje em dia, dado o contexto em que vivemos, precisamos de pensar mais nos limites ou
há fronteiras ou não há fronteiras, porque a liberdade de expressão e de opinião não é um direito absoluto, isso todos nós sabemos, não é? Até onde é que ela deve ou pode ir, mas é muito difícil essa discussão para quem faz jornalismo e para pessoas que lidam com a informação, porque depois ficamos sempre a achar, mas se a gente for começar a fazer aqui a limitação e o estabelecer aqui as fronteiras, depois isto não é, vamos ter que fazer isto para tudo. Pronto. Na minha perspectiva, que não é uma perspectiva consensual, mas também acho que há cada vez mais jornalistas deste lado da barricada, digamos assim, de pensamento. Nós não temos, nunca, não há nada escrito que diga que o jornalismo tem que tratar de forma igual aquilo que é diferente. Eu acho que tem que tratar de forma diferente aquilo que é diferente. O discurso populista e o discurso de extrema-direita é diferente. Portanto, a discussão sobre os limites e as fronteiras em relação a esse discurso é uma que não é igual para tudo o resto. Mas isto não é nada consensual. Ainda há uma série há muitos jornalistas que defendem a suposta neutralidade, na qual eu não acredito de todo, não existe, mas defendem uma suposta neutralidade, objetividade, o tratar exatamente da mesma maneira toda a gente, independentemente do discurso que profere. Ou seja, se eu dou acesso direto ao discurso, ou dou acesso ao discurso direto para um primeiro-ministro, por exemplo, vamos supor, não é? De um partido do eixo de governação, que não é racista, misógino, abertamente discriminatório. Se eu lhe dou essa possibilidade de ele discursar diretamente às pessoas, quer dizer, abrir aspas, dar uma citação, fechar aspas, devo usar na mesma baliza em relação aos líderes de extrema-direita, por exemplo, que o problema é que dentro dessas aspas está um discurso diferente, que é misógino, enfim, racista, discriminatório, toda uma série de coisas, e que, portanto, eu entendo que deve ser analisado de outra maneira, nomeadamente à luz das leis que houver no país, no nosso caso, desde logo a Constituição da República Portuguesa, que o proíbem. E, portanto, não, ele não deve ter acesso. O que é que estamos a fazer neste momento de uma forma muito, na minha perspectiva, irresponsável, e que eu acho que está a causar danos e um dia hão de cobrar-nos por isso, ou já nos estão a cobrar por isso, com esta questão do direto constante, não é? De estarmos sempre em direto e de termos que alimentar 24 horas sobre 24 horas de espaços informativos, não é? O direto não permite a mediação. E este outro lado, este lado dos partidos de extrema-direita e dos líderes populistas, sabem isso perfeitamente. E estão completamente a jogar com isso, não é? Convidam, vamos dizer assim, a comunicação social para coisas que são sempre em direto. E o direto passa sem mediação, não é? O jornalismo não está a fazer o seu papel aí. Isso, por exemplo, é uma coisa, eu confesso que eu era incapaz de trabalhar nesse registro, que é muito o registro televisivo. Temos que distinguir aqui também as coisas, não é? Ele é muito, isto está-se a passar muito nas televisões, passa-se muito menos, na Lusa não se passa de todo, não é? Eu tenho margem para, entre o que gravei e o que escrevo, pensar naquilo que vou fazer. E, obviamente, selecionar o que entendo que devo selecionar e dar o tal discurso direto ao que eu entender dar. Certo? Pronto, está aqui uma margem. Nas televisões, nestes diretos constantes televisivos, não há isso. Lá há um microfone estendido. E ainda que depois a gente possa, uns minutos à frente, ou um bocadinho dizer, não, já agora gostávamos de corrigir aquele número que foi dado pelo deputado não sei quantos, porque segundo o relatório não sei quantos oficial, não, a comunidade cigana não é a maior beneficiária do rendimento social de inserção. Vamos expor, não é? Ainda que a gente faça isto a seguir, o direito já passou, ele já disse o que queria dizer em relação àquela comunidade específica. E aquilo que ele disse era mentira. E isto é um problema, porque nós estamos a servir para que mentiras sejam veiculadas, não é? Carlos, algum comentário sobre isto? Sim, eu estou de acordo. É evidente que as dinâmicas, sobretudo das televisões e com os diretos, a par da enorme fragilidade que têm os jornalistas e os profissionais que são colocados naquelas circunstâncias e das próprias circunstâncias em que eles estão a trabalhar,
favorece o discurso de extrema-direita, portanto, que é uma intermediária, e é aquilo que a Sofia diz, a mentira foi dita e já está a fazer o seu caminho. Portanto, aí já ninguém a agarra. Ela já está a fazer o caminho e encontrando um tecido social que está particularmente, que é sistematicamente martelado com mentiras, e, portanto, cria-se um background, um contexto em que a mentira encontra terreno fácil de progressão, e aquilo que facilmente seria detectado como uma mentira acaba por fazer o seu caminho e ser adotado como verdade por muita gente, que é acolhida e que é levada nessa onda. Portanto, mas isso decorre do contexto político que vivemos, dos poderes que mandam e da fragilidade em que se encontram os profissionais da comunicação social, por tudo aquilo que a Sofia disse. Portanto, da sua extrema vulnerabilidade profissional e pelo contexto em que são colocados. De facto, tem que haver controle e de facto não se pode tratar de igual forma um racista e alguém que não é racista. Portanto, o racismo é crime, alguém que defende os direitos humanos está a defender os direitos humanos e, portanto, não pode ser tratado da mesma forma e muitas vezes, infelizmente, como sabemos, isso não acontece. Trocando umas ideias. Por falar em mentira, gostava de vos ouvir sobre a relação entre jornalismo e informação e inteligência artificial, porque naquilo que é a minha percepção será um desafio também para o jornalismo a questão esta nova tendência, que se impôs de uma forma brutal e rápida nas nossas sociedades. E quando, como já vimos aqui, vivemos num mundo da pós-verdade em que se caracteriza pelas redes sociais, pela emoção em vez da razão, pela crença em vez da factualidade, como é que se gera tudo isto? Vamos precisar de um polígrafo persistente, contínuo, para determinarmos aquilo que é verdade e aquilo que é mentira? Pois é, quase, isso é só mais uma acha para a fogueira, não é? Mas que vai aumentar muito a dificuldade, não é que seja algo novo, não é? Os desafios, na verdade, vão ser acrescidos. Eu confesso que não sou uma conhecedora a fundo daquilo que, enfim, poderão ser as implicações, poderão ser, e algumas já são, as implicações da inteligência artificial no jornalismo. Obviamente também há coisas que nós fazemos hoje de uma forma muito mais facilitada, já à conta de ferramentas que obviamente se apoiam na inteligência artificial, não é? O caso de desgravar entrevistas é muito facilitado hoje, bem, o tempo que nós perdíamos não, é inimaginável hoje em dia perder-se aquele tempo da escuta, e não quer dizer que não se ouça, eu ouço sempre, mas é muito diferente ouvir quando já se tem uma mancha de texto, cada vez mais fidedigna em relação àquilo que se está a ouvir. Obviamente teremos sempre que ouvir, obviamente há coisas em que ele não vai acertar, as pessoas têm dicções, tons, sotaques, muita coisa mas é impressionante também a mudança que já há, enfim, é absolutamente incrível. Nós perdíamos de facto muito, muito tempo com isso, ganhamos tempo com algumas dessas ferramentas. Eu não acho, sinceramente, não sou tão pessimista que acho que ela nos poderá substituir em tudo, isto em termos humanamente falando, não é só no caso do jornalismo, não é? Eu acho que vai sempre haver um lado de criatividade, imaginação, diferenciação, que é muito humana, em que as máquinas não poderão substituir. Agora, obviamente que vai colocar aqui questões, desde logo laborais, muito fundamentais. Há, de facto, funções no jornalismo que são, se quiserem, mais substituíveis. Isso sem dúvida. O que não quer dizer que já não estivesse também numa certa substituição, mas isso sem dúvida, não é? Nós, pronto, só para dar um caso, mas havia muitos revisores há uns anos, uma década, 2 décadas, agora praticamente não há, não é?
com as ferramentas da inteligência artificial vai ser cada vez menos necessário que haja um revisor de texto, não é? Porque no nosso caso vamos ter ali um botãozinho, só que no próprio texto nos vai dizer logo, ou sublinhar, não é? O que é que parece não estar bem. Pronto, ou seja, há obviamente funções que são mais substituíveis do que outras, não é? Agora, claro que vai haver aqui muita... Eu confesso que em relação à questão dos polígrafos e do verificar, é a verificação, aquilo que hoje chamamos de verificação, eu começo sempre por dizer que isso é a função do jornalismo. O jornalismo não pode deixar de fazer isso. Isso é uma das principais coisas que tem que fazer, é verificar toda a informação que utiliza. Aquilo a que estamos a assistir há de facto um alcance, um impacto, um volume de desinformação tal a que as empresas ou os órgãos de informação tradicionais que fazem tradicionalmente jornalismo não conseguem responder de imediato, não é? E, portanto, começou a haver esta ideia de contratar pessoas / equipas específicas que só fazem isso, não é? Só têm essa função, digamos assim. Eu alerto sempre nunca se pode correr o risco de, com isso, dizer aos outros isto não é o que vocês têm que fazer, porque é o que nós temos que fazer. Sempre que pudermos checar, não é? E se calhar importava, ao mesmo tempo, que as empresas refletissem sobre a forma como trabalham hoje, nomeadamente esta tendência para estar constantemente em direto, e se calhar reavaliar essa escolha, permitindo aos jornalistas que efetivamente, aos jornalistas todos, e não aos que de repente são contratados como verificadores de informação, ou verificadores de factos, não é? Os fact-checkers, que agora é uma profissão, não é? É uma especialização, digamos assim como o analista de dados. O analista de dados é, obviamente, cada vez mais importante, porque nós temos um manancial de informação tal, e nem todos temos capacidade para ler, não é? Mas o analista de dados é alguém que normalmente tem outra formação, nomeadamente matemática e estatística, que vem ter com o jornalismo, vamos por assim, para lhe dizer, estes dados que aqui estão podem ser agrupados desta maneira, que é aquilo que eu não teria a mínima capacidade de o fazer. Mas ele continua a dar aquele bruto, vamos chamar-lhe assim, que ele agrupou, ou que conseguiu identificar padrões, não é? Aquelas coisas, aos jornalistas, depois para os jornalistas o lerem editorialmente. Porque essa leitura editorial depois não é ele que vai fazer. Não é esse estatístico, matemático e tal, não é? Ou seja, neste trabalho de equipa eu acredito cada vez mais, não é? Que as equipas têm que ter esta multidisciplinaridade, não é? As formações várias, porque o jornalismo sempre precisou disso, não é? O jornalismo, já agora, suponho que saibam, não é? Mas é uma profissão aberta em Portugal exatamente porque se tem esse entendimento, não há uma ordem de jornalistas em Portugal, porque a ordem fecharia o acesso, não é? De repente só era jornalista quem tivesse estudado jornalismo, fizesse um exame de jornalismo, enfim, uma série de possibilidades, não é? Ela é uma profissão aberta e tem-se mantido assim, não quer dizer que a discussão não venha a surgir, foi surgindo, não é? Ao longo do tempo, mas tem-se mantido assim exatamente porque entendemos que ter pessoas que vêm de relações internacionais, ciência política, matemática, economia, o que for, nas suas formações, é útil ao jornalismo, não é? Porque o jornalismo vai ter que abordar muitos temas diferentes, e na sua grande variedade, não é? Portanto, trabalhar em equipa, sim, eu não sou muito... confesso, fã dos nichos, não é? Desta coisa das equipas que só fazem verificação de factos, como se isso fosse completamente desligado do jornalismo. Isso é o que o jornalismo tem que fazer diariamente. Portanto, esta coisa e depois, então se os polígrafos começarem a ter enfim, a olhar muito para os conteúdos jornalísticos, isso discordo mesmo em absoluto, porque os conteúdos jornalísticos foram feitos seguindo uma determinada forma de fazer, e se enganaram é porque erraram, não é porque o fizeram de propósito. Nós, mais uma vez, não podemos tratar de forma igual aquilo que é diferente. Uma coisa é uma publicação de redes sociais que não tem nenhum jornalista na sua autoria, nem na sua... E outra coisa é aquilo que um jornalista tentou fazer da melhor forma que conseguiu, e tentando respeitar o código e tudo aquilo, agora, cometendo erros, sim, claro,
cometem-se erros, o que é que o jornalismo faz? Tem o dever de retificar, coisa que as redes sociais não têm, desde logo. Portanto, eu não preciso que me venha dizer um polígrafo que aquilo está mal, porque se alguém me disser que aquilo está mal, eu corrijo. Ou seja, porque isto também ajuda a alimentar a ideia de que o jornalismo não está a funcionar, vamos dizer assim, pronto, é só nessa coisa que eu tenho receio com estas novas equipas e novos profissionais. Sobre isso, eu, enfim, não sou jornalista e, portanto, não sentirei a questão da mesma forma que a Sofia. Agora, eu creio que por trás da notícia tem que haver sempre alguém que escolha o ângulo de abordagem, que escolha o assunto, que escolha o ângulo de abordagem, que trabalhe os dados, que os contextualize e, portanto, sendo a inteligência artificial uma ferramenta com óbvias potencialidades e comprovadas já hoje potencialidades, eu creio que sempre faltará alguém que os olhe, que os trabalhe e um ser humano, um homem, uma mulher, que os trabalhe e que produza a informação. E, portanto, acho que vamos encontrar mais cedo ou mais tarde um equilíbrio de forma a tirar partido dessa ferramenta que de facto é absolutamente excepcional, mas produzindo ainda melhor informação, mais completa e mais interessante para os leitores e para os espectadores. Sofia e Carlos, como é que vamos encontrar futuros possíveis para o jornalismo? Como é que vamos recuperar o jornalismo enquanto mediador social, que ainda há pouco a Sofia fazia referência? E eu acho que isso é a pergunta do 1 milhão de euros, não é? Tipo, quando se faz esta pergunta nunca conseguimos responder. Eu acho que o jornalismo vai sobreviver enquanto pilar fundamental, que é o que eu entendo que é de uma democracia. Acho, porém, que ainda não passou o seu calvário, vamos dizer assim, não é? Nós costumamos dizer isto ainda não bateu no fundo e continua a descer. Eu acho que está pronto, nessa descendência, ainda, ou seja, mesmo olhando enquanto jornalista para aquilo que o jornalismo nos traz hoje, ainda me aflige muito que estejamos todos sem refletir muito sobre aquilo que estamos a fazer, ou da forma como eu acho que devíamos estar já, não é? Mas obviamente também há um movimento cada vez maior de pessoas que dizem nós temos que parar um bocado para pensar naquilo que andamos a fazer, não é? Porque isto não é uma profissão com bastante responsabilidade e portanto temos que falar, não é? Mas fala-se muito pouco nas relações neste sentido mais coletivo de, ok, se temos esta situação, se o nosso contexto é este, como é que nos posicionamos aqui? E aqui o posicionar não é tipo, vamos todos fazer assim, não é isso, mas as pessoas têm que debater as coisas, não é? E tem que haver mais ou menos linhas de orientação, tipo, há várias coisas sobre as quais temos linhas de orientação e, portanto, não atualizar essas linhas de orientação face a contextos novos ou mais recentes políticos é, na minha opinião, um erro. Eu acho que esse é um lado da questão. Depois há outro lado da questão, que é a dimensão política do assunto, da temática. E, portanto, eu penso que este é o problema da comunicação social, de encontrar boa comunicação social, plural, forte, independente, verídico, com factos verídicos. É um problema da cidadania em geral, é um problema político. E eu creio que cabe aos agentes políticos, aos movimentos, aos partidos, ou que existam ou que venham a existir, encontrar propostas políticas. Em primeiro lugar, colocar o assunto na agenda política. Ele tem que ser colocado. A Sofia ainda há pouco disse que estas temáticas não entravam no Parlamento. Elas têm que entrar no Parlamento e têm que entrar na agenda política, porque o problema do jornalismo e o problema da comunicação social não é um problema só dos jornalistas e só de quem trabalha na comunicação social. É um problema dos cidadãos e, portanto, é um problema político que tem que ser tratado no contexto mais global da sociedade, da disputa de poderes, da luta pela democracia, da luta por uma democracia, por uma sociedade mais justa, e em que se enquadra e se exige um jornalismo melhor, uma comunicação melhor, que sirva a sociedade, obviamente com os jornalistas. Bem, para terminarmos, eu só gostava que a Sofia nos pudesse fazer uma pequena apresentação da sua associação, à qual preside a Associação Literacia para os Média e Jornalismo. Assim, numas breves palavras. Sim, é uma associação que começou por ter um projeto do Sindicato dos Jornalistas, quando eu presidi à direção,
saiu de um apelo feito em Congresso dos Jornalistas para envolver os jornalistas no esforço de educar as pessoas sobre o jornalismo em si, sobre os média em geral. Começou como um projeto e depois, entretanto, foi caminhando, teve a sorte, eu acho mesmo, a sorte de, na altura, à frente do Ministério da Educação, estarem pessoas que compreenderam que era importante permitir essa abertura, ou seja, que os jornalistas, os próprios, entrassem nas escolas para formar professores sobre esta matéria, que na verdade dominam, porque é isso que fazem no dia-a-dia, não é? E, portanto, permitiu-nos formar centenas de professores em todo o país, de uma forma muito transversal e que gerou muito impacto, é considerado uma excelente prática. Ainda hoje nos fazem muitas perguntas sobre como é que nós fizemos isto, e nós, na verdade, fizemos isso com um ministério, que é uma coisa muito, sobretudo a educação, é muito raro isto acontecer, esta abertura. Nós sabemos que é um ministério pesado, é difícil, é burocrático, foi incrível, a Direção-Geral de Educação tem técnicos espetaculares, foi um projeto fabuloso. Como aquilo cresceu muito, nós fomos sempre formando pessoas que nós temos uma bolsa de mais de 200 profissionais que estão disponíveis para dar formação a vários públicos, digamos assim, e depois cresceu tanto que houve necessidade de o autonomizar e de se criar uma associação, que é uma associação pequena, sem fins lucrativos, onde somos todos voluntários, mas que na verdade hoje em dia tem esta disponibilidade, sempre tentando obter financiamento para determinadas coisas, não é? Determinadas ações que quer fazer, mas tem esta disponibilidade de ir explicar, quer a uma pessoa que ainda seja analfabeta e tenha 90 anos, quer a uma criança de 6 anos, como é que afinal isto funciona. E porque é que o jornalismo é como é, e porque é que escolhe aquilo que escolhe, porque é que trata aquilo que trata, e porque é que trata da forma que trata, e porque é que é importante e se distingue dos outros tipos de conteúdos que existem. Portanto, basicamente é isto que tentamos fazer, ainda de uma forma muito, embora já em projetos internacionais como parceiros, mas ainda de uma forma voluntária, a par com todo o resto que fazemos, mas tentando ter esta disponibilidade de que se há uma junta de freguesia, se há uma universidade sénior, se há algum parceiro que queira fazer um projeto nesta área, nós disponibilizamos que é a nossa competência, que é aquilo que sabemos fazer, não é? Na verdade, mas como disponibilizamos a explicar às pessoas como é que se faz e não só a chegar lá e dizer, faz assim, isto não é assim, porque isto é preciso saber explicar também, não é? Certo. Terminamos assim mais uma troca de ideias. Resta-me agradecer à Sofia Branco e ao Carlos Matias a disponibilidade para estarem à conversa connosco e agradecer também a quem esteve a assistir a esta troca de ideias e àqueles que nos estão a seguir, dizer que em breve regressaremos com outros convidados e com outros temas. Obrigado. Vamos trocar umas ideias para isto não ficar na mesma. Vamos trocar umas ideias para isto não ficar na mesma.